Pronto, vamos embora voltando para o nosso terceiro bloco da nossa última aula desse curso de questões. No bloco passado, a gente encerrou aquela parte de licitação e contratos, que era a parte que geralmente você acha uma parte mais chata, uma parte mais complicada. Agora a gente vai para uma parte que é bem facinha, que é a parte da lei de improbidade administrativa. Então, segue comigo para ver o que tu vai analisar aqui. Aqui nesse material em slides, a gente vai ver o seguinte: a lei de improbidade administrativa. O que que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar a Lei 8429. É esse ponto que a gente vai estudar. E antes da gente começar a resolver qualquer questões, bora pegar uma página em branco para a gente já poder fazer um esquema sobre essa lei daqui. Vamos pensar o seguinte: quando eu falo na lei de improbidade administrativa, a gente vai subdividir de um lado, colocando o chamado sujeito passivo de um ato de improbidade, e do outro lado a gente vai subdividir colocando o chamado sujeito ativo de um ato de improbidade. Quando eu falo em sujeito passivo de um ato de improbidade, eu estou falando em quem sofre o ato de improbidade. Então, o sujeito passivo é quem sofre. Já o sujeito ativo é quem realiza, é quem pratica o ato de improbidade. Então, quem são os sujeitos passivos de um ato de improbidade? Diz a Lei 8429 que são os entes da chamada administração direta, que aí entra União, Estados, Distrito Federal e municípios. Também entra os entes da administração indireta, que aí entra autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Entra também as entidades em que mais de 50% do capital vem a ser de capital público, assim como entram as entidades em que menos de 50% do capital vem a ser de capital público. Então, aqui o que a gente está visualizando é, perceba, qualquer entidade que tenha dinheiro público vai poder ser sujeito passivo de um ato de improbidade. Só que em relação a essa parte daqui, cuidado com uma observação, porque a Lei 8429, ela vai dizer que em relação a essa entidade que tem menos de 50% do capital público, o ato de improbidade, o ato de improbidade vai ser limitado à repercussão que ele causar em relação aos cofres públicos. Ou seja, eu não considero o ato de improbidade se existe um desvio de dinheiro particular. Eu vou considerar simplesmente ato de improbidade a parte de dinheiro público que foi desviada. Então, se nessa empresa privada daqui eu desviei 100 mil reais, só que 80 mil reais era de capital privado e 20 mil reais era de capital público, eu vou considerar ato de improbidade como aquele referente a 20 mil reais, que é a parte de capital público, desconsiderando a parte privada. Então, aqui veja, pode ser sujeito passivo de um ato de improbidade os entes da administração direta e indireta, aqueles que têm mais 50% e menos de 50%. Também entram as entidades que recebem benefícios, subvenção, recebe benefício, subvenção ou incentivo do poder público, como, por exemplo, SESI, SESC, SENAC, tudo entra aqui em sujeito passivo de um ato de improbidade. Então, sujeito passivo é quem sofre. Quem é que realiza? Fala a lei em agente público. E diz que esse agente público pode ser um servidor ou não. Porque diz a lei o seguinte, ó, que agente público é aquele que tem um vínculo permanente ou que tem um vínculo temporário. É aquele que tem um vínculo remunerado ou até mesmo aquele que trabalha sem retribuição financeira. Então, todo mundo vai ser considerado agente público. E além dessas pessoas, também vai ser considerado um agente público o particular. Desde que esse particular ele
induza para a prática do ato de improbidade acontecer, desde que ele induza, desde que ele concorra, ou seja, participe do ato, ou desde que ele se beneficie com o ato de improbidade administrativa. Então, aqui nessa primeira etapa, a gente viu quem danado vai ser considerado sujeito passivo de um ato de improbidade, que é quem está sofrendo com aquele ato de improbidade. E aqui a gente fez um paralelo falando de quem é que vai ser considerado chamado sujeitativo desse ato de improbidade. Aí a gente vai andar mais um pouquinho e vai ver o seguinte, ó, vamos para um outro tópico. Aqui vamos pensar na seguinte ideia. Quando eu falo em ato de improbidade, esse ato de improbidade, ele pode causar o chamado enriquecimento ilícito. Ele pode causar o chamado prejuízo ao erário. E ele pode causar o chamado atentado contra os princípios. Pode causar um atentado contra os princípios. Quando você fala em enriquecimento ilícito, essas condutas do enriquecimento, elas vão ser encontradas lá no artigo 9 da Lei de Improbidade. Quando eu falo em prejuízo ao erário, isso daqui vai ser encontrado lá no artigo 10 da Lei de Improbidade. E quando eu falo em atentado contra os princípios, vai ser encontrado lá no artigo 11 da Lei de Improbidade. Então, eu tenho o artigo 9, artigo 10 e artigo 11. Só que antes da gente falar qualquer coisa deles, vamos imaginar o seguinte. Quando eu falo em ato de improbidade, eu sei que a primeira coisa que vem na sua cabeça é que um ato ele vai ser cometido com ação. Só que esse ato de improbidade tanto pode ser cometido por ação, como, por exemplo, você desviar o dinheiro público, como, por exemplo, pode ser cometido por omissão, de você deixar de praticar um ato. Então, quando eu falo em ato de improbidade por ação, eu digo que ele adotou uma conduta comissiva. Já por omissão, eu digo que ele adotou uma conduta omissiva. Então, o ato de improbidade pode tanto ser por ação quanto ser por omissão. Já o ato de improbidade, ele pode ser cometido de forma dolosa. O que é dolo? É quando você faz um ato porque você quer, ou seja, se enriqueceu porque você quis, causou prejuízo porque você quis, atentou contra os princípios porque você quis. Só que além de condutas dolosas, existe uma conduta, um ato que é feito por culpa, que é negligência, imprudência ou imperícia. Só que aí vai ter uma observação. Todos os atos de improbidade, eles, na forma dolosa, vão ser punidos. Então, se eu me enriqueci porque eu quis, se eu causei prejuízo porque eu quis, se eu atentei contra os princípios porque eu quis, eu posso ser punida. Mas o único ato de improbidade que admite punição a título de culpa é o chamado prejuízo ao erário. Então, quando falar em ato com culpa, já tenham a certeza. Essa culpa ela é admitida, mas somente na situação de prejuízo ao erário, que é a situação que consta lá do artigo 10 da Lei de Improbidade. Então, perceba que esse ato de improbidade aqui, ele pode gerar o chamado enriquecimento ilícito. Esse ato de improbidade pode gerar o prejuízo ao erário e esse ato de improbidade, ele pode gerar um atentado contra os princípios. Cuidado com a questão da FCC, que vem a dizer que para ser considerado o ato de improbidade, tem que gerar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado contra os princípios. Essa questão é falsa. Por que que é uma questão falsa? Porque não é i, é ou. Basta gerar enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios. E se eu puder te dar uma dica, a dica que eu te dou é o seguinte: decore as situações que constam do artigo 11. Isso daqui você tem que decorar. Já o artigo 9 e o artigo 10, você mata por simples exclusão. Já o 11, você tem que decorar, porque se você não decorar,
todo ato você vai imaginar que está atentando contra os princípios, porque você vai acabar lembrando dos princípios do LIMP. Aqui na lei de improbidade, esqueça os princípios do LIMP. A sua resposta não vai ser com aqueles princípios. A sua resposta vai ser com as condutas que estão no artigo 11. Então, vamos deixar documentado aqui para você. Quando a gente chega lá nesse artigo 11, que ele fala da situação de atentado contra os princípios, ele vai te dar diversas condutas que atentam contra os princípios. Você tem que decorar. São 7 situações. Eu vou resumir aqui para você. Ó. A primeira situação é praticar um ato com fim proibido em lei. Praticar um ato com fim proibido em lei. A segunda situação é retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato que era para ter sido feito de ofício. O que é um ato de ofício? É um ato que tem que ser feito sem ninguém pedir. Então, a administração era para ter feita e não fez aquele ato. A pessoa era para ter feito e não fez. Ele está atentando contra os princípios. Perceba que a situação 1 é uma conduta por ação. A situação 2 é uma conduta por omissão. A terceira situação, vamos colocar com revelar segredo que você descobriu em razão das suas atribuições. Veja, não é revelar qualquer segredo. É um segredo que você descobriu em virtude das suas atribuições. Ponto 4, a gente vai dizer, ó, negar publicidade aos atos oficiais. Negar publicidade aos atos oficiais. Vamos aqui para o ponto 5. Ponto 5 a gente bota deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Então, a situação de número 5. Situação de número 6. Revelar a um terceiro antes da divulgação oficial o teor de uma medida capaz de afetar a economia, o preço de uma mercadoria, de um bem ou de um serviço. Ainda falta uma situação, mas aqui eu queria ver com vocês o seguinte, ó. Nesse artigo 11 eu tenho 7 situações, está faltando uma. Nesse artigo 11 eu tenho a situação de atentar contra os princípios. A gente botou praticar ato com fim proibido em lei, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, revelar segredo do qual sabe em razão das suas atribuições, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo e revelar ao terceiro, antes da divulgação oficial, o teor de uma medida capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Só que aí falta eu falar com vocês aqui de um ponto 7. Nesse ponto 7 aqui, ele fala assim, ó, frustrar a licitude de um concurso público. Frustrar a licitude de um concurso público. Nessa situação, é mais uma situação de atentado contra os princípios. Só que aí eu quero fazer com vocês uma observação, que é o seguinte: cuidado com a pegadinha clássica. Porque aqui, quando eu falo em frustrar, esse verbo daqui, ele aparece em 2 momentos na lei. Eu posso frustrar licitude de um concurso público, ou eu posso frustrar a licitude de um procedimento de
licitação. É uma pegadinha clássica, principalmente da banca da FCC. Cuidado com essa observação daqui. Veja, quando eu falo em licitação, licitação obrigatoriamente envolve valores, dinheiro. Então, se eu frustro a licitude de um procedimento de licitação, eu causo um prejuízo ao erário previsto lá no artigo 10. Já quando eu frustro a licitude de um concurso, tu pensa que concurso é basicamente para garantir o princípio da impessoalidade e da moralidade. Então, eu estou atentando contra os princípios da licitação. Então, eu estou ferindo um inciso lá do artigo 11. Cuidado com essa observação daqui. Um outro ponto que a gente tem que observar é o seguinte, ó. A gente tem a seguinte situação. Eu posso causar um ato que gere um enriquecimento ilícito, um prejuízo ao erário, ou ele pode atentar contra os princípios. Então, eu tenho enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado contra os princípios. O que eu quero visualizar com vocês? Perceba que eu estou seguindo a ordem dos artigos. Aqui no enriquecimento ilícito, eu estou lá no artigo 9. Prejuízo ao erário, artigo 10. Atentado contra os princípios, artigo 11. O que eu vou fazer? Existem punições que são as seguintes, ó. Tanto no enriquecimento ilícito, quanto no prejuízo ao erário, e quanto no atentado contra os princípios, a pessoa condenada vai poder vir a ser condenada a pagar uma multa. Também pode vir a ter, não é isso, a suspensão dos seus direitos políticos. Era bom Ctrl+C, Ctrl+V agora, porque vai ser tudo igual. Suspensão dos seus direitos políticos. E, mais uma vez, suspensão dos direitos políticos. E, por fim, ainda vai ter a proibição de contratar com a administração pública. Então, eu tenho a proibição de contratar. Vamos colocar aqui, ó, proibição de contratar. Mais uma vez, proibição de contratar. Minha dica é o seguinte, ó. Isso daqui você tem que decorar. Vamos tentar arrumar um jeito de decorar isso daqui de uma forma mais simples. Comece daqui para lá. Você vai botar o seguinte, ó. Você pensa em 3, 2, 1, que fica mais fácil. 3, 2, 1. Por quê? Porque aqui a multa vai ser até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, o valor do enriquecimento ilícito. Aqui vai ser até 2 vezes o valor do dano. E aqui, apesar de ter colocado 1, é até 100 vezes o valor da remuneração do servidor. Então, olha como fica mais fácil se você colocar 3, 2, 1. A multa vai ser até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, até 2 vezes o valor do dano e até 100 vezes o valor da remuneração. Agora que você pegou e fez a primeira linha, pegue descendo agora, porque a suspensão do direito político, ela vai ser em anos. Comece assim, ó. No caso de atentado contra os princípios, a suspensão pode ser de 3. Deixa eu só mudar de cor, porque eu tenho agonia de botar tudo exatamente igual. Então, aqui, vamos pensar no seguinte. No atentado contra os princípios, essa suspensão do direito político, como em todas as outras, vai acontecer em anos. Aqui você pode ser suspenso de 3 a 5 anos. Aí por que você tem que começar de lá para cá? Porque aí você vai repetir o 5. Ó. Aqui no prejuízo ao erário, a sua suspensão vai ser de 5 a 8. Repete o 8. Aqui pode ser de 8 a 10 anos. Aí fica mais fácil. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. E a proibição de contratar, o que você vai fazer? Olha a lógica que você pode usar aqui, ó. Veja,
Você tinha, no atentado contra os princípios, uma suspensão do direito político de 3 a 5 anos. Tu vai pegar o primeiro número e repetir. Aqui no prejuízo ao erário, de 5 a 8 anos. Pega o primeiro número e repete. E no enriquecimento ilícito, a suspensão era de 10 a 8. Pega o último número e repete. Por quê? Porque aí fica fácil, porque vai ser o decoreba. Aqui a proibição de contratar vai ser por 3 anos. Tu repetiu 3. Aqui vai ser por 5 anos. E aqui vai ser por 10 anos. Perceba que a situação, que o caso que tem punições mais graves é o enriquecimento ilícito. Punições menos graves é o atentado contra os princípios. E a punição média, que eu vou botar aqui mais ou menos, é prejuízo ao erário. Aí eu te pergunto ainda o seguinte: quando eu tenho aqui a situação de ter um servidor, por exemplo, aqui eu tinha um servidor, e ele causou um dano à administração pública no valor de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Quando essa pessoa foi condenada, ela obrigatoriamente vai ser chamada a fazer o quê? Isso, vai ser chamada a reparar o dano. Então, se ela causou um dano, ela vai ser obrigada a reparar o dano. Só que digamos que essa pessoa morreu. E aqui está o seu sucessor, o seu filho. O seu filho vai ser obrigado a reparar o dano? Ele vai ser obrigado a reparar o dano. Só que cuidado com essa observação. Ele é obrigado a reparar o dano até o limite do valor da herança. Então, até o limite do valor da herança, porque você não herda dívidas, ou você herda saldo positivo, ou você não herda nada. Então, o que eu quis fazer aqui nesses minutos iniciais? Eu quis fazer toda uma revisão da parte teórica para quando a gente for agora para as questões, você conseguir resolver as questões sozinha. Claro que eu vou te auxiliar, mas eu quero que além dessas 10 questões que a gente vai resolver aqui, você consiga também responder, não é isso? Todas as outras questões que você possa achar na sua casa. Vamos embora então para as questões desse tópico. Aqui, vamos dar uma olhada nessa primeira questão. Diz assim, ó: de acordo com a Lei 8429, que dispõe sobre as condutas passíveis de caracterização como ato de improbidade administrativa, vamos ver a letra A. Diz assim, ó: os atos de improbidade são sempre comissivos, sendo as condutas omissivas que ensejam prejuízo à administração capituladas como faltas administrativas. E aí, certo ou errado? É errado, minha gente. Por quê? Porque os atos de improbidade, eles não são sempre comissivos. Quando ele fala em comissivo, é porque foi cometido por ação. Não é sempre comissivo, porque o ato de improbidade tanto pode ser cometido na forma comissiva, como pode vir a ser cometido na forma omissiva. Por isso que a letra A ela se encontra errada. Vamos dar uma olhada aqui nessa letra B. A letra B diz assim, ó: caracterizam atos de improbidade apenas aqueles praticados contra as entidades da administração direta, autárquica e fundacional e as entidades da administração indireta, para cuja criação ou custeio o erário concorra com mais de 50%. Pensa comigo, eu posso praticar um ato contra a administração direta, as autarquias, as fundações e as entidades com mais de 50%. Se eu praticar um ato contra essas entidades, esse ato vai ser chamado um ato de improbidade. Perfeito. Mas a questão, minha gente, está certa ou está errada? É errada. Por que a questão está errada? Pela palavra apenas, ou seja, não são apenas os entes da direta, da autarquia, da fundação e de mais de 50% que vão ser consideradas
atos de improbidade, porque aqui também entra as entidades em que menos de 50% é composto do capital público, como entram as entidades que recebem benefício, incentivo ou subvenção do poder público. Então, em virtude da restrição da palavra apenas, a questão ela ficou falsa. Facinho? Vão andando? Aqui a letra C diz assim, ó. São sujeitos ativos, além dos agentes públicos, qualquer pessoa que induza ou concorra para a prática do ato ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Então, agora ele está falando do sujeito ativo de um ato de improbidade. Está dizendo que o sujeito ativo, além dos agentes públicos, entram qualquer pessoa, ou seja, um particular, desde que ele induza, concorra ou se beneficie para a prática de um ato de improbidade. O que é que você acha? Certo ou errado? Certíssimo. Resposta correta, letra C. Já achamos a nossa resposta. Ela fala exatamente o esquema da tabela que a gente tinha feito, falando que o sujeito ativo, além de ser um agente público, pode ser um particular, desde que ele induza, concorra ou se beneficie para a prática de um ato de improbidade. Vamos ver agora a letra D, para achar o erro agora. Diz assim, ó, caracterizam um ato de improbidade aqueles que ensejem cumulativamente dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da administração pública. Que está errado a gente já sabe, até porque a letra é a letra C. Mas onde é que está o erro? Muito bem, exatamente aqui, ó. Ele está dizendo que para eu ter um ato de improbidade, tem que existir cumulação, ou seja, o que é cumulação? É soma. Soma de prejuízo ao erário, mais enriquecimento ilícito e mais violação aos princípios. Precisa dessa acumulação? Não. O erro está na palavra cumulativamente, porque eu posso ser punida só por dano ao erário, só por enriquecimento ilícito e só por atentado contra os princípios. Então, letra D, falsa. A letra E diz assim, ó, os atos de improbidade pressupõem a conduta dolosa do agente, não sendo admitida em nenhuma hipótese a modalidade culposa. Minha gente, não é admitida em nenhuma hipótese a modalidade culposa? Falso, porque a modalidade culposa ela é sim admitida quando? Quando causar um prejuízo ao erário. Como disse, em nenhuma hipótese, a questão ficou falso. Então, primeira questão, resposta correta, a letra C. Vamos embora para a segunda questão. Vê o que essa segunda questão gigante está querendo dizer. Vou até pegar um marca-texto para a gente botar os pontos essenciais. Considere a seguinte situação hipotética. O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou a ação de improbidade administrativa contra o governador do estado e uma determinada empresa, alegando a ocorrência de ato ímprobo causador de lesão ao erário. Atribuiu à causa o valor de R$ 2 milhões, pleiteando, portanto, o ressarcimento desse montante aos cofres públicos. No curso da demanda, olha, o governador ele veio a falecer. Qual é o valor? R$ 2 milhões para poder ressarcir aos cofres públicos. Só que o governador morreu. Razão pela qual seu único filho, João, passou a integrar o polo passivo da ação. O que é o polo passivo? Ele está substituindo o pai, agora é ele que está sofrendo a ação. Salientes que o falecido era solteiro e tinha um patrimônio, ou seja, o governador tinha um patrimônio de R$ 1 milhão. Caso a ação de improbidade venha a ser julgada procedente, João, a questão é o seguinte, ó, a dívida é de 2 milhões, só que o governador morreu, entrou seu filho João no lugar dele, só que o governador deixou apenas 1 milhão de herança. Então, João, ele pode vir a ser chamado a reparar o dano? Claro que pode. Então, João pode vir a ser chamado a reparar o dano. Só que o dano foi de R$ 2 milhões. João vai responder por R$ 2 milhões? Não,
porque João responde no limite do valor da herança. Então, aqui a herança é de R$ 1 milhão. Então, o valor máximo que João pode vir a ser responsabilizado é o valor de 1 milhão. Lembra que tu não herda dívidas, ou tu herda saldo positivo ou não herda nada. Então, vamos ver aqui a letra A. João não responderá por qualquer condenação pecuniária, visto que a lei de improbidade não prevê tal hipótese. Certo ou errado? Muito bem errado, porque João responde sim por um ato de improbidade. Por um paralelo, qual é a letra que já não pode ser de jeito nenhum? Muito bem, letra E, que diz que João não responde pelo ato. A gente já sabe que está falso, porque João responde sim pelo ato que foi praticado. Vamos ver então qual seria a situação, a resposta correta. Aqui na letra B, diz que João responderá pela condenação pecuniária até o montante de R$ 2 milhões. João responde até R$ 2 milhões? Não, porque ele só recebeu quanto de herança? 1 milhão. Então, ele só pode vir a ser obrigado a ressarcir até o limite do valor da herança, que é até 1 milhão. Aí tu diz, e o resto morreu com o governador, porque você não herda dívida, você só herda saldo positivo. Vê a letra C. João responderá pela condenação pecuniária até o montante de R$ 1 milhão, que é exatamente o que ele vai receber de herança. Ele pode vir a ser obrigado a dar os R$ 1 milhão como forma de reparar o dano? Pode, porque isso está dentro do valor da herança. Já temos a resposta correta, que é a letra C. E qual é o erro da D? Diz que João pagaria R$ 500 mil até. Não, porque ele pode responder com tudo que ele receber de herança e não apenas com metade. Então, segunda questão, resposta correta, letra C. Pessoal, até aqui tranquilo? Então, vai tomar água que a gente volta no próximo e último bloco desse curso de questões.